Existem filmes que surgem como blockbusters, com grandes estúdios, orçamentos milionários e campanhas de marketing massivas. E existem filmes que nascem pequenos, quase invisíveis, mas que, pela ousadia, criatividade e coragem, acabam reescrevendo a história do cinema. Em 2004, um longa independente, filmado quase inteiro dentro de um único galpão, com orçamento minúsculo, atores pouco conhecidos e uma equipe cheia de limitações, se tornaria um fenômeno global. Um filme que redefiniu o terror moderno e deu origem a uma das franquias de maior sucesso da história. Hoje, você vai conhecer os bastidores sombrios, as histórias nunca contadas, as decisões arriscadas, os conflitos, os dramas reais e o milagre criativo que transformou Jogos Mortais, de James Wan e Leigh Whannell, em um marco absoluto do cinema de horror. Prepare-se, porque assim como nos jogos de Jigsaw, a verdade é dolorosa. Tudo começou muito antes da Lionsgate, muito antes do sucesso, muito antes do boneco Billy virar um ícone do terror. Em 2001, o diretor James Wan e o roteirista/ator Leigh Whannell eram apenas dois jovens australianos tentando sobreviver na indústria, sem dinheiro, sem contatos, sem carreira, mas com uma ambição gigantesca. A ideia de Jogos Mortais nasceu da seguinte pergunta: e se um assassino não matasse suas vítimas diretamente, mas as colocasse diante da própria culpa? Um vilão que não é um simples psicopata, mas alguém que acredita sinceramente estar cumprindo uma missão moral. Jigsaw não mata por prazer, ele julga. A ideia era tão ousada e tão barata de filmar que os dois decidiram transformar o conceito em um filme independente. Mas antes, precisavam convencer alguém a investir. Sem dinheiro para produzir um longa inteiro, eles gravaram uma cena protótipo, usando a famosa armadilha do urso reverso. Essa pequena demonstração circulou em festivais e finalmente chamou a atenção da Lionsgate. E assim, com um orçamento de apenas $1,2 milhão, o projeto foi aprovado. Sim, um dos maiores fenômenos do terror moderno custou menos que o cachê de figurante de muitos blockbusters. A Lionsgate aprovou o filme, mas deixou claro: vocês têm 18 dias para gravar tudo, sem exceções. 18 dias, para filmar um longa inteiro com sangue, armadilhas, reviravoltas, efeitos práticos e múltiplas linhas narrativas. Foi tão corrido que James Wan declarou mais tarde: eu não dirigi, eu sobrevivi. As limitações foram tantas que obrigaram o filme a ser criativo. Não havia dinheiro para construir vários cenários, não havia como gravar cenas complexas, não havia tempo para refazer falas, não havia planos para armadilhas elaboradas visualmente. Então Wan e Whannell decidiram a tomada que mudaria tudo: fazer do filme inteiro um grande mistério, dentro de um único ambiente, como um escape room psicológico. E isso, paradoxalmente, deixou tudo mais intenso e claustrofóbico. Para a Dr. Lawrence Gordon, o médico preso no banheiro, o estúdio queria um ator conhecido, mas barato. O escolhido foi Cary Elwes, famoso por A Princesa Prometida. Cary aceitou o papel, mas depois descobriu a verdade. O filme seria gravado quase 100% dentro de um banheiro sujo, com direito a sangue falso, gritos e longas horas de sofrimento. O papel de Adam ficou com Leigh Whannell, o próprio roteirista. Por uma razão simples: não havia dinheiro para contratar mais um ator principal. A maior surpresa, porém, foi Tobin Bell, o Jigsaw. O público imagina que ele gravou centenas de cenas, mas, na verdade, Bell aparece quase o filme inteiro deitado, fingindo estar morto, sem mover um músculo por horas. Mesmo assim, sua presença transformou Jigsaw em um dos maiores vilões da história do cinema. O salário de Cary Elwes foi alto. Cary Elwes recebeu cerca de $1 milhão com participação nos lucros, que virou uma polêmica enorme depois. Leigh Whannell, mesmo sendo roteirista e protagonista, ganhou muito pouco, praticamente salário de início de carreira. Tobin Bell recebeu um valor modesto, muito menor que sua importância futura na franquia. Por ser um filme de baixo orçamento, a equipe vivia sob condições tensas, gravações de madrugada, cenário com odor horrível, figurinos sujos por dias, maquiagem refeita às pressas, poucas tomadas permitidas, cansaço extremo.
A produção foi tão estressante que Cary Elwes processou a Lionsgate depois, alegando atraso no pagamento da porcentagem do lucro. A história só foi resolvida anos mais tarde. As cenas mais icônicas e os segredos por trás delas. 1. A cena da serra, a mais famosa de todas. O momento em que Dr. Gordon percebe que terá que serrar o próprio pé. O que poucos sabem é que a serra era de plástico. Cary Elwes ensaiou a cena tão intensamente que machucou o dedo tentando ganhar realismo. A gravação levou um dia inteiro. James Wan chorou no monitor ao ver a performance. Essa cena entrou para a história como uma das mais chocantes do terror moderno, mesmo sem mostrar violência explícita. 2. A banheira inicial. Adam acordando na banheira foi gravada em uma tomada porque não havia tempo para repetir. A câmera caiu na água sem querer, mas o plano ficou tão bom que entrou no filme. 3. A revelação final de Jigsaw. A cena em que Tobin Bell se levanta do chão quando a verdade é revelada foi gravada usando 0 CGI, 0 dublês e 0 efeitos digitais. Bell ficou imóvel por mais de 6 horas durante a gravação do final. Esse momento mudou o cinema de terror para sempre. O filme ficou pronto rapidamente, mas em uma versão que ninguém achava que funcionaria. O primeiro corte parecia lento e sem impacto, então a solução foi criar aquela edição frenética, cortes rápidos, câmera tremida, flash frames, inspirada em videoclipes de metal dos anos 90. Esse estilo virou marca registrada da franquia. Jogos Mortais não foi um filme de Oscar, mas ganhou respeito no cinema independente. Recebeu prêmios em festivais de terror e foi indicado a diversas categorias de roteiro, direção e inovação. Mas o mais importante estava por vir. Com um orçamento de 1,2 milhão de dólares, Jogos Mortais arrecadou 103 milhões de dólares no mundo todo, mais de 80 vezes o investimento. Esse número transformou o filme em um dos maiores sucessos da história do terror, a franquia de terror mais lucrativa dos anos 2000, um case de estudo em Hollywood. O filme sofreu críticas pesadas, foi acusado de inaugurar o torture porn, foi considerado violência gratuita. Muitos países censuraram cenas, ganhou classificação etária máxima praticamente no mundo todo, mas mesmo assim cresceu. Justamente porque era ousado, diferente e profundamente psicológico. Até hoje, diretores estudam Jogos Mortais para entender como um filme tão barato conseguiu ser tão eficiente. Jogos Mortais começou como um projeto independente, filmado às pressas, com pouco dinheiro, pouco tempo e 0 garantia de sucesso. E mesmo assim, se tornou um fenômeno cultural. Não por acaso, porque mais do que um filme de terror, Jogos Mortais é um estudo sobre culpa, escolhas, moralidade e sobre até onde alguém pode ir para sobreviver. E essa mensagem sombria, humana e incômoda ecoou no mundo inteiro. Jigsaw venceu e Hollywood nunca mais foi a mesma.